Como transformar a sua vida, de Geshe-Kyo Sangyatso, capítulo Morte. A hora da nossa morte é incerta. Algumas vezes enganamos a nós mesmos pensando, sou jovem e portanto não morrerei tão cedo. Mas, ao meramente observar quantas pessoas jovens morrem antes que seus pais, podemos ver quão equivocado esse pensamento é. Algumas vezes pensamos, sou saudável e portanto não morrerei tão cedo. Mas podemos observar que de vez em quando pessoas que são saudáveis e cuidam de doentes morrem antes de seus pacientes. Pessoas que estão indo visitar amigos no hospital podem morrer antes, num acidente de carro, pois a morte não se limita aos idosos e aos enfermos. Uma pessoa que esteja em plena atividade e sentindo-se bem pela manhã pode estar morta à tarde, e outra que se sente bem quando vai dormir pode morrer antes que acorde. Algumas pessoas morrem enquanto estão comendo, ao passo que outras morrem enquanto estão conversando. Algumas pessoas morrem assim que nascem. A morte pode não dar aviso algum. Esse inimigo pode chegar a qualquer momento e, com frequência, ataca rapidamente, quando menos esperamos por ele. A morte pode chegar enquanto estamos dirigindo para ir a uma festa ou ligando nossa televisão ou até mesmo enquanto estamos pensando eu não vou morrer hoje e fazendo planos para nossas férias de verão ou nossa aposentadoria. O Senhor da Morte pode se aproximar sorrateiramente de nós, do mesmo modo que nuvens escuras movem-se pelo céu, sem que as percebamos. Algumas vezes, quando entramos em casa, o céu está brilhante e claro, mas ao sair o céu está encoberto. Do mesmo modo, a morte pode lançar rapidamente sua sombra sobre nossa vida. Existem muito mais condições conducentes à morte do que a sobrevivência. Embora nossa morte seja certa e nosso tempo de vida indefinido, isso não seria tão ruim se as condições que levam à morte fossem raras. Porém, existem inumeráveis condições exteriores e interiores que podem levar à nossa morte. O ambiente exterior causa mortes por fome, enchentes, incêndios, terremotos, poluição e assim por diante. De modo semelhante, os 4 elementos corporais internos, os elementos terra, água, fogo e vento, causam a morte quando sua harmonia é perdida e um deles se desenvolve em excesso. Quando esses elementos internos estão em harmonia, disse que são como 4 serpentes da mesma espécie e de força equivalente, vivendo juntas pacificamente. Mas quando perdem sua harmonia, é como se uma serpente se tornasse mais forte do que as outras e passasse a devorar as demais, até, por fim, ela própria morrer de fome. Além dessas causas inanimadas da morte, outros seres vivos, como ladrões, soldados inimigos e animais selvagens, também podem ocasionar nossa morte. Até mesmo coisas que não consideramos ameaçadoras, como aquelas que pensamos que sustentam e protegem nossa vida, como nossa casa, nosso carro ou nosso melhor amigo, podem tornar-se causas da nossa morte. Às vezes, pessoas morrem esmagadas pelo desmoronamento da própria casa ou por caírem da escada em seu próprio lar. E todos os dias, muitas pessoas morrem em seus carros. Algumas pessoas morrem durante as férias e outras morrem praticando seu hobby ou esporte preferido. Por exemplo, um cavaleiro que morre numa queda. O próprio alimento que comemos para nutrir e sustentar nossa vida pode ser uma causa de morte. Nossos amigos ou até mesmo nosso marido ou esposa podem se transformar, involuntariamente ou de modo intencional, em causas da nossa morte. Vemos nas notícias como casais, às vezes, se matam um ao outro e de pais que às vezes matam seus próprios filhos. Se investigarmos cuidadosamente, seremos incapazes de encontrar qualquer prazer mundano que não seja uma causa potencial de morte e que seja única e exclusivamente uma causa para permanecermos vivos. O grande erudito Nagarjuna disse: mantemos nossa vida em meio a milhares de condições que ameaçam nos matar. Nossa força vital é como a chama de uma vela ao sabor da brisa, facilmente extinta pelos ventos da morte que sopram de todas as direções. Cada pessoa criou o karma para permanecer nesta vida por um determinado período, mas visto que não podemos lembrar o karma que criamos, não podemos saber qual a duração exata da nossa vida atual. É possível que morramos de morte prematura, antes de completar nosso tempo de vida, pois podemos esgotar nosso mérito, que é a causa de boa fortuna, mais cedo do que o esgotamento do karma que determina nosso tempo de vida. Se isso acontecer, ficaremos tão doentes que os médicos não conseguirão nos ajudar. Ou nos encontraremos numa situação na qual seremos incapazes de obter alimentos e demais necessidades que sustentam nossa vida. No entanto, mesmo quando ficamos seriamente doentes,
Se nosso tempo de vida não tiver chegado ao fim e ainda tivermos mérito, podemos encontrar todas as condições necessárias para nossa recuperação. O corpo humano é muito frágil. Embora existam muitas causas de morte, isso não seria tão ruim se nosso corpo fosse forte como o aço. Porém, nosso corpo é delicado. Não são necessárias armas e bombas para destruir nosso corpo. Ele pode ser destruído por uma pequena agulha. Como Nagarjuna disse, há muitos destruidores da nossa força vital. Nosso corpo humano é como uma bolha d'água. Assim como uma bolha d'água estoura tão logo é tocada, uma única e simples gota de água em nosso coração ou o mais leve arranhão de um espinho venenoso podem causar nossa morte. Nagarjuna disse que, ao final deste eon, o universo inteiro será consumido pelo fogo e nem mesmo suas cinzas irão restar. Uma vez que o universo inteiro irá se tornar vazio, não é necessário dizer que este delicado corpo humano irá se deteriorar muito mais rapidamente. Podemos contemplar o processo da nossa respiração e como ele continua sem interrupção entre a inalação e a exalação. Se esse processo parar, morremos. Até mesmo quando estamos dormindo e nossa contínua lembrança não está mais funcionando, nossa respiração continua, embora, sob muitos outros aspectos, pareçamos um cadáver. Nagarjuna disse, isso é a coisa mais maravilhosa. Quando acordamos pela manhã, deveríamos nos regozijar, pensando, como é surpreendente que a minha respiração tenha mantido minha vida durante o sono. Se ela tivesse cessado durante a noite, eu agora estaria morto. Por contemplar que a hora da nossa morte é totalmente incerta e compreendendo que não há garantia de que não morreremos hoje, devemos pensar profundamente dia e noite. Pode ser que eu morra hoje, pode ser que eu morra hoje. Meditando nesse sentimento, chegaremos então a uma forte determinação. Já que em breve terei de partir desta vida, não há sentido em ficar apegado às coisas desta vida. Em vez disso, tomarei a sério a verdadeira essência da minha vida humana, empenhando-me sinceramente numa prática espiritual pura. O que significa empenhar-se numa prática espiritual pura? Quando praticamos ensinamentos espirituais que são métodos para controlar nossas delusões, tais como o desejo descontrolado, raiva e ignorância, estamos nos empenhando numa prática espiritual pura. Isto, por sua vez, significa que estamos seguindo caminhos espirituais corretos. Essa prática espiritual pura tem 3 níveis. 1. A prática de uma pessoa de escopo inicial. 2. A prática de uma pessoa de escopo mediano. E 3. A prática de uma pessoa de grande escopo. Uma explicação detalhada desses 3 níveis pode ser encontrada nos livros Caminho Alegre da Boa Fortuna e Budismo Moderno.